Vamos começar o vídeo desta segunda-feira, último dia do mês. Faltam 3 meses para terminar o ano. Se faltam 3 meses para terminar o ano, faltam 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E a situação do Criciúma, que não é muito confortável, mas a próxima rodada poderá dar uma folga ao Criciúma em termos de rebaixamento. Mas eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouco. Antes eu quero que vocês curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Será importante, como eu venho dizendo, né? Sempre importante. Estamos na busca aí dos 320 assinantes aqui do canal, participantes aqui do canal, pessoas integradas comigo, e eu espero e conto com vocês para que a gente incrementar cada vez mais o canal e poder continuar o nosso trabalho. Toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo, vocês sabem disso, é uma frequência já desde algum tempo que ela vem sendo cumprida. Muito bem, dito isso, vamos àquilo que eu fiz na manchete. A situação do Criciúma não é muito confortável. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Criciúma é o 14º colocado com 32 pontos, está 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Entre ele e o rebaixamento tem o Atlético Paranaense com 31, o Vitória com 28 pontos, Corinthians com 28 abrindo a zona do rebaixamento. A rodada, de certa forma, ela ajudou, né? Porque o Atlético perdeu para o Flamengo no último minuto, né? O gol do Gerson no último minuto do jogo, perdeu para o Flamengo e poderia, se tivesse vencido, ultrapassar o Criciúma em termos de posicionamento com a mesma pontuação. O Grêmio empatou com o Botafogo, um resultado surpreendente. Esse jogo foi disputado em Brasília. O Juventude vencia até quase o final, empatou com o Bragantino, que deu uma subida, mas está tudo muito embolado. E até o Atlético Mineiro, que foi derrotado pelo Palmeiras, está numa situação de risco, juntamente com o Vasco da Gama. Não tanto risco quanto esse que eu citei aqui, porque ambos têm 36 pontos, 8 pontos acima da zona do rebaixamento. Mas, de qualquer maneira, a rodada foi, de certa forma, favorável, apesar da derrota do Criciúma lá na Bahia. Agora, veja aqui o interessante nessa próxima rodada. Na quinta-feira, o Criciúma pega o Atlético de Goiás em casa, que é o último colocado, a lanterna do campeonato, que ontem venceu o Fluminense, lá em Goiânia. O Criciúma joga em casa. Se conseguir manter o nível, o padrão daquilo que vem mostrando nos últimos jogos, mesmo com a derrota de ontem, o time de todo sofreu no final, poderia ter sido um placar mais elástico, mas, de certa forma, o Criciúma tem um padrão de jogo. E jogando em casa, agora contra o Lanterna, certamente deverá vencer. E isso vai dar uma folga efetiva na classificação. Porque o Fluminense e o Lanterna pega o Cruzeiro, o Grêmio, que está ali brigando com o Criciúma, pega o Fortaleza, mesmo jogando em Porto Alegre. O Atlético Paranaense recebe o Botafogo, que é o líder do campeonato. O Bragantino, que está também na luta ali, pega o Palmeiras, joga em casa contra o Palmeiras. O Vitória enfrentará o Atlético Mineiro jogando em Belo Horizonte. O Cuiabá pega o São Paulo, o Cuiabá não conta, é o penúltimo colocado, certamente vai embora. E o Corinthians, que está ali no risco, é o primeiro da zona do rebaixamento, joga em casa contra o Internacional. E o Vasco da Gama pega o Juventude, esse jogo no Rio de Janeiro. Então, meus amigos, a rodada do Criciúma vencendo o Atlético de Goiás, certamente vai dar uma folga muito grande para ele pela combinação de resultados. Vai a 35 pontos, ficam faltando apenas 10 pontos para poder escapar do rebaixamento. Aquilo que eu já disse no vídeo anterior, naqueles jogos que faltavam, e agora faltam 10, se o Criciúma conseguir 4 vitórias nesses 10 pontos, ele faz 12, vai a 44. Não é de todo certa que a linha de corte é por ali, mas se vencer aí 40% dos jogos, certamente poderá brigar aí com mais um empatezinho contra quem quer que seja. Agora é time grande, né? Tem apenas o Atlético de Goiás e o Vitória em casa. Depois é só time grande, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Criciúma pega agora o Atlético, depois vai jogar contra o Botafogo lá no Rio, o São Paulo em casa, o Internacional em Porto Alegre, o Cruzeiro em Belo Horizonte, aí pega o Vitória, que está brigando ali também, joga em Criciúma, sai para enfrentar o Fluminense, recebe o Corinthians e Flamengo e fecha contra o Bragantino. Então, não é uma tabela de toda tranquila, mas os outros também têm jogos por realizar, jogos difíceis para realizar, e há muito confronto direto por ali. Então, a vitória quinta-feira contra o Atlético de Goiás, ela é fundamental para o Criciúma continuar vivo e com mais conforto, como eu disse. Não é a situação de todo confortável no momento,
mas poderá ser em caso de uma vitória contra o Atlético de Goiás. Então é esperar que o time possa continuar no mesmo ritmo que vem apresentando, principalmente aquela vitória contra o Grêmio, que foi, na minha opinião, o melhor jogo do Criciúma no campeonato. Então agora é esperar que tudo se confirme na quinta-feira, o Criciúma pulando para 35 pontos, certamente vai ter uma folga aí maior na classificação e vai ficar um pouco mais tranquilo para poder, contra os grandes, quem sabe, continuar especulando, né? E aí arrancando um pontinho aqui, um pontinho ali, uma vitória aqui, uma vitória ali, para poder escapar do rebaixamento, ok? Por hoje é isso, quarta-feira eu estarei de volta e eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês que me acompanham. Fiquem com Deus.